Paz de Cristo, Shalom, é um prazer, uma honra estar aqui nesse dia e poder compartilhar um pouco do que Deus tem realizado, feito através do poder da oração, né? Quero agradecer já aos queridos, amados, Felipe, profeta Felipe, que está aqui, já levantou um clamor extraordinário. Tenho certeza que o milagre já chegou para a tua história, já chegou na tua vida, a tua casa já foi alcançada pelo Deus que flui e sabe responder filhos que oram, amém? E é meu desejo poder contribuir, colaborar um pouco nessa tarde, através da palavra do Senhor e um pouco do que Deus tem realizado em nossa vida. Fico feliz em poder fazer isso. Pastora Angélica Farinazzo, caminho há 5 anos pastoreando a igreja metodista em Parque Paulista, uma igreja linda e que cresceu através do poder da oração. Tem uma história de milagre naquele lugar e que ainda está sendo realizada em Deus. Ainda há muito para Deus realizar naquela obra. E eu fico feliz em ser instrumento para que Deus faça o que Deus está fazendo ali. E não apenas instrumento, mas também podendo viver experiências incríveis, que só vivem aqueles que descobrem lugares em Deus que só filhos são capazes de descobrir, porque aprenderam e entenderam que a oração, ela nos convida ao relacionamento com o Pai. Um pai de filhos, um pai de família, que tem o poder e o prazer de responder. Deus responde. Ouvi uma vez alguém dizer que o céu não faz outra coisa a não ser responder orações. Então, se nesse dia, essa tarde, o teu coração está inquieto, se de repente você está nessa live e você veio numa expectativa muito grande de ouvir o Felipe, ouvir o louvor, os louvores que foram entoados aqui de maneira poderosa, já tomaram o nosso coração aqui nesse ambiente. E se você veio no desejo, expectativa de ouvir a pastora Angélica, eu quero te convidar para um outro ambiente. Eu quero te convidar para o ambiente daqueles que conseguem ouvir a voz do Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso é o teu Pai. Amém? E então, pastoreando a igreja metodista em Parque Paulista há 5 anos, tenho uma caminhada aí de um pouco mais de 29 anos, que me descobri como filha de Deus, esse Deus que é amor. E juntamente com meu esposo, meus filhos, começamos ali a trajetória de caminhada com Deus. E depois, nesse processo, de que alguns estão começando agora, e quem sabe você já está aí no meio do caminho, nesse relacionamento com teu Pai, nós fomos aprendendo o poder da oração, nós fomos transitando por essa área, fomos entendendo o Pai que cuida de nós, e que entende o processo de crescimento, mas é um processo que nós não podemos nos esquivar dele. Hoje, qual é o grande problema que nós temos? Um número muito grande no século 21 de pessoas que vêm ao encontro de Deus e elas têm uma facilidade muito grande de se relacionar com pessoas, enquanto ambiente igreja, enquanto ambiente filhos de Deus, enquanto culto. E a gente se une aos domingos e em alguns momentos para estarmos juntos como igreja, mas nós temos uma dificuldade muito grande ainda em entender esse relacionamento na vertical, ou seja, é o ambiente onde a gente se relaciona com Deus, não apenas com os nossos irmãos. E claro que isso é um processo e às vezes para alguns leva um pouco mais de tempo, mas esse processo precisa acontecer. Não existe vida cristã sem relacionamento com Deus. E não existe relacionamento com Deus sem conversa com Ele. Então, o que eu pude aprender nessa caminhada minha, e a gente ainda está bebê nela, 29 anos, eu ainda me vejo aprendendo muita coisa pelo poder da oração. O que eu pude entender? Que Deus nos chama para isso, essa é a prioridade. Não existe relacionamento com Deus sem oração. A oração nos une a Deus e essa é a proposta. E ao nos unir a Deus, a nossa oração tem um poder incrível de perturbar e vencer a Satanás. E o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, vai dizer que nós, quanto igreja, filhos de Deus, a gente tem um grande embate. Quando você consegue entender a proposta de religar a Deus e voltar a tua
a tua forma original, que é filho, né, semelhança de Deus, você abre guerra contra o império das trevas, que empenha esforço em nos separar desse relacionamento enquanto filhos. E quando Deus nos religa, Paulo vai dizer que a nossa luta passa a não mais ser contra a carne, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, né? E a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E isso só se faz pela oração, irmãos. Então eu empenhei uma caminhada com Deus e passei muito tempo dessa caminhada e desse crescimento trabalhando diretamente com intercessão, com oração, liderando o ministério de intercessão durante 5 anos, ou quase 5 anos, na igreja metodista em Cangulo. Minha mãe espiritual, onde eu pude criar raízes, porque filhos criam raízes, filhos se submetem, filhos caminham debaixo de discipulado, de obediência. E o que eu quero dizer de cara para você, e vinha pensando a respeito dessa live, o poder da oração, é que o que eu pude compreender nessa vida de relacionamento e conversa com Deus, que o que é mais incrível para mim, hoje como pastora, já pastoreando, né, já abençoando filhos de Deus, já podendo mentorear filhos de Deus, é que a grandeza desse relacionamento com Deus não é o resultado. Eu sei que você pode estar nessa live à espera de um milagre, à espera de uma resposta, e Deus vai responder, à espera de repente de uma porta aberta, a resposta da porta aberta vai chegar a tempo oportuno no Kairos de Deus. Eu sei que de repente você está aí esperando o resultado de uma intercessão, como já foi feita aqui, de uma oração, mas o que é mais incrível e que eu pude entender não é o resultado, é o processo, porque no processo eu aprendi a ouvir o que muita gente não consegue ouvir, eu aprendi a ver o que muita gente não vê, eu aprendi a ter a sensibilidade de perceber coisas do coração do Pai, de Deus, que muita gente não tem a sensibilidade de perceber porque não ora. Então eu quero te fazer um convite através da palavra, e vou falar ainda um pouquinho de uma das muitas experiências que eu já vivi, mas quero te fazer um convite através da palavra, para que você construa um Monte Sinai, construa um ambiente onde você possa estar a sós com Deus. Ainda que você talvez precise de alguém para interceder, e existe muita diferença entre a oração e a intercessão, e existem vários tipos de orações que vão sendo acrescentadas na nossa caminhada de intimidade com Deus, mas construa primeiro um ambiente de oração onde você tenha liberdade de estar como filho ou filha na presença do teu Pai. E vá para esse Monte Sinai, onde coisas se revelarão a você a despeito das circunstâncias que você está passando. E aí você passará pelas circunstâncias valorizando todo o processo e não apenas o resultado dele. Amém? Então eu gostaria de, com você, fazer uma leitura aqui, que me chamou a atenção na manhã desse dia, de alguém que entendeu o poder de orar e o poder de ser filho, que está em Êxodo capítulo 34, quando Deus convida Moisés, e Moisés é o homem que foi chamado amigo de Deus. Moisés falava com Deus boca a boca, face a face, como ninguém outro falou. E não é porque não temos essa oportunidade, é porque nós não entendemos o que Moisés entendeu. O Deus que falou com Moisés ainda continua sendo Pai no século 21. E quem sabe você é o grande privilegiado em poder entender e estar nessa live para isso. E Deus convida Moisés para um ambiente diferenciado. E ele vai dizer, a partir do versículo 1, então Yahvé solicita a Moisés, ele convida, ele chama Moisés, corta 2 placas de pedra semelhante às primeiras, sobe a mim na montanha, a um lugar reservado, e eu escreverei as minhas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora, subirás ao Monte Sinai, e lá me aguardarás no alto do monte. O Deus que convida está aqui nos dando um padrão, ele está dizendo, eu quero um relacionamento com você. Então Moisés, você precisa se retirar. Pensa comigo, a gente tem o exemplo do próprio Cristo,
que em muitos momentos como filho, como 100% homem, mas 100% Deus, se retirava para orar. E a gente tem uma geração hoje que é desafiada a isso. E por que desafiada? Porque é uma geração que pensa que pode ser filho e se relacionar com Deus sem ter momentos com Ele. E eu não falo momentos num ambiente comum a todos, porque Moisés tinha esse ambiente comum a todos. Eu falo em um ambiente de qualidade, em um ambiente onde Deus nos chama a se retirar, quando o próprio Cristo, paralelo a isso, nova aliança, vai nos ensinar a orar a oração do Pai Nosso, e Ele vai dar a chave que vira. Hoje a gente tem muita gente, né, falando da chave que vira, e a chave que vira Jesus nos ensinou. Está em momentos de oração aonde nós fechamos a porta do nosso quarto, ou aonde nós construímos o Monte Sinai, entramos nele, e aonde Deus vai nos dar orientações daquilo que está no coração do teu pai ou no coração do próprio Deus. E isso pode ser sim o milagre que a tua casa, a tua família, que você espera, o milagre que vai construir o teu ministério. E foi aquilo que virou, a chave que virou na minha história. Eu não conheço um outro tipo de relacionamento, ou vida com Deus, ou vida de milagre, vida de poder, homens e mulheres de Deus que foram homens e mulheres de Deus, instrumentos para que Deus pudesse realizar, que não tivessem momentos de quarto, ou momentos de Sinai, ou momentos de intimidade, relacionamento e conversa com seu pai. Eu não posso chamar Deus de pai se eu não falo com Ele, se eu não o ouço falar comigo. Então Deus está chamando Moisés para um comportamento diferente do comum a todos. Perceba isso aqui. Deus está dizendo para alguém que está nessa live que você não é mais comum a todos. Que a partir do momento que você resolveu, ou você deseja acessar o coração do teu pai, ou que você precisa que ele cuide de você, você precisa entender que você foi chamado para ser alguém diferenciado, talvez não melhor nem pior do que ninguém, mas diferenciado. E Deus está dizendo: Moisés, saia do meio da multidão e venha para o ambiente onde eu te vou revelar o que eu não revelo para todos, eu revelo para quem tem relacionamento, e é relacionamento diferenciado, íntimo comigo. Subirás, e subirás logo pela manhã. O que eu entendo é Deus dizendo para você: não se atreva a amanhecer o dia e a começar o teu dia sem antes ter esse momento de intimidade com o teu Deus. Ao abrir dos teus olhos, entenda que a diferença no teu dia é o teu Pai, que a diferença no teu dia é o poder do Espírito Santo que vai fluir, que vai manifestar e estabelecer a glória do Senhor através da tua conversa logo pela manhã com Deus. As orientações não virão de A, B, C, e muitas das vezes nós buscamos refúgio em muitas coisas, em muitas pessoas. Muitas das vezes nós estamos limitados às circunstâncias porque não entendemos esse grande detalhe. E o detalhe é: já comece, Moisés, a tua manhã já nesse relacionamento comigo. Você quer que teu dia dê certo? Vá para o ambiente de intimidade comigo. Você pode pedir oração, você pode buscar intercessão, e há intercessão, né? Moisés vai para esse ambiente, nesse relacionamento com Deus. Você vai perceber na construção dessa palavra que Moisés vai para esse ambiente de intercessão. Mas até mesmo para que ele interceda, não existe intercessor que não tenha intimidade com Deus. Ele constrói um relacionamento íntimo com Deus. No mesmo lugar, no monte, Deus vai dar orientações que Ele não deu a ninguém, mas Ele deu para Moisés. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, e isso é incrível, porque nós temos dependência, ou muita gente vivendo a dependência emocional. Claro que eu, como pastor, eu entendo que a minha postura, ou o meu chamado hoje, né, é já debaixo de uma evolução, de um crescimento na caminhada com Deus. Claro que eu entendo que eu fui chamada para abençoar, interceder, orientar pessoas, mas a minha orientação, ela passa a ser equivocada quando eu não consigo discipular ovelhas, ou não consigo orientar ou abençoar irmãos, ou como família de Deus, eu não consigo discipular no nível daquilo que eu fui discipulada. Ou seja, quando eu não consigo passar o entendimento de que há uma dependência emocional, pessoas dependendo de pessoas, pessoas dependendo de circunstâncias, pessoas aprisionadas a uma liderança que deveria ser saudável e se torna enferma, porque nós não apontamos esse caminho que Moisés entendeu. Qual o caminho? Subirás, e subirás sozinho nesta jornada, ninguém poderá te acompanhar. Ou seja, o que Deus está dizendo para Moisés é:
é que ainda que você possa e tenha e deva ser discipulado ou discipular, orientar, interceder, abençoar, como estamos fazendo aqui sobre a tua vida nesta tarde, você precisa transitar para esse caminho. O véu do templo se rasgou. A Bíblia vai dizer que nós não tínhamos acesso, isso era o Antigo Testamento, isso era um outro padrão de relacionamento, ainda que Deus tinha os seus momentos com aqueles que tinham mais intimidade, tinham liberdade de acesso a Ele. O véu do templo se rasgou, e por isso Jesus entra na história ensinando-nos a orar e entrar nesse ambiente através do Pai Nosso. E quando o véu do templo se rasga, é exatamente isso que Deus está falando com Moisés, que Deus está falando para você. Entre nesse ambiente, acesse lugares em Deus, e lugares que eu não vou poder entrar contigo, ainda que eu esteja aqui para te abençoar, te orientar e de repente te apontar um caminho. Deus está dizendo: ninguém poderá ir com você nessa tua jornada. Alguém fica em um lugar, em algum lugar do monte, e você sobe sozinho, não leve ninguém. Versículo 3, nem mesmo as ovelhas ou bois poderão ir contigo para essa montanha. Eu quero aqui conjecturar que Deus nesta tarde está falando para você: deixe as pendências. Quando você entrar nesse relacionamento com Deus, e quem sabe ainda no dia de hoje, ou quem sabe quando essa live acabar, né? Quando você for para esse Monte Sinai, para esse quarto fechado, para um lugar de qualidade, de oportunidades com o teu Pai, não leve as pendências num primeiro momento, Moisés. Deixe as ovelhas, deixe os bois, não poderão ir contigo diante da montanha. Em seguida Moisés cortou as placas, subiu a montanha com aquelas placas, levou de madrugada, subiu o Sinai, como Yahvé havia orientado, e levantou aquelas placas diante de Deus, né? Aquelas placas de pedra. Então o Senhor desceu, porque o Deus que vai ouvir a tua oração é Pai que responde. É o Pai que desce para dar a solução. É o Pai que vem para abraçar. É o Pai que vem para trazer o milagre que Moisés precisava, para acalmar a alma de Moisés, que estava envolto a circunstâncias que o povo de Deus, e Deus vai chamar, é teu povo, porque a intimidade de filho quem tinha era Moisés, mas é o Deus que desce para acalmar a alma de Moisés. É o Deus que desce para de repente derramar o poder, a glória, a Shekinah que você espera. E nós temos um problema de querer poder, Shekinah e glória, mas não queremos seguir um processo, um padrão. E até para orar existe processo, existe padrão, existe uma orientação. Pai nosso que está no céu, ou seja, eu não levo pendências, eu começo glorificando, engrandecendo e entendendo quem é o meu Pai, quem é esse Deus que está acima de todas as circunstâncias, de todas as situações. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Moisés sobe para esse ambiente de santidade em Deus, né? Santo é o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? E aí Moisés subindo à presença de Deus, Deus desce para responder. Quero profetizar e declarar que o Deus que me curou, o Deus que me restaurou, o Deus que me libertou, o Deus que credibilizou na minha história quando nem mesmo eu acreditava, o Deus que cuidou de mim, da minha casa, o Deus que me trouxe para o ambiente que não que eu me queria, mas seja feita a tua vontade, que Ele queria. O Deus que realizou em mim, na vida de tantos outros, vai realizar na tua vida também. Deus não é Deus apenas de Moisés, Deus não é Deus apenas da pastora Angélica, entenda isso. Deus é Deus que responde orações. Deus desceu. Se algo faz Deus descer na terra, é oração, queridos. A Bíblia vai dizer que o salmista, ele estava inquieto, ele estava perturbado, e em determinado momento ele vai dizer que cordéis de morte o cercaram. Então esse Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que eu conheci, que já me livrou de momentos terríveis, de batalhas terríveis com inimigos de filhos de Deus, esse Deus montou nas asas de um querubim, e ele desceu velozmente para socorrer. É tarde de socorro. É tarde de socorro. Agora entenda, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só pode ser pai de quem quer ser filho dele. Então Moisés sobe, Moisés vê agora um Deus que desce naquela montanha, e ele desce para responder, e a resposta de Deus é:
Deus vai falar: eu sou Yahvé, eu sou Yahvé, eu sou o Deus compassivo, Deus misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel. Ele é fiel. Deus é bom e Deus está nos convidando hoje para ir para o âmago, para ir para o cerne desta luta, desta batalha, para ir para o coração daqueles que querem andar com Ele, daqueles que entenderam que o chamado é esse. A Bíblia vai dizer que em teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas que estarão de sentinela dia e noite, e que eles não se calarão. Por quê? Porque eles são intercessores, porque eles aprenderam o caminho da oração. E quando você se perceber, meu irmão, a guerra, a luta, a batalha, as crises, por mais que pareça impossível esse ambiente para você, já não estarão tomando o teu coração, as preocupações da tua alma já não serão as ambiências que te cercam e hoje te inquietam, porque você vai entregar todas elas para Deus e entender que esse Deus desce a montanha, e aí você transiciona, porque você amadureceu, porque você cresceu, e aí você já não é mais apenas o filho que ora e se relaciona, porque isso é automático, é o orar sem cessar que Paulo nos ensinou, e no orar sem cessar você agora é um intercessor, e aí no crescimento você já se vê na brecha, orando, intercedendo, e o filho que precisa agora lança as suas inquietações diante do pai, e ele apenas não apenas ora, ele agora se torna um intercessor, atraindo o favor de Deus para a terra, para todos os outros que estão começando e precisam ainda entender o ambiente que você já entendeu. Intercessão é se colocar entre aquele que pode realizar e aqueles que necessitam, isso é intercessão. Então o chamado hoje é para que você construa uma caminhada com Deus que não seja equivocada e que não passe de você o Espírito de Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive já na igreja que hoje pastoreio, e quando eu assumi essa igreja há 5 anos atrás, a minha primeira nomeação é nela, e como pastor ali eu me vi com um problema que para mim foi desafiador e que eu achei que só Deus poderia resolver, e de fato Ele resolveu, e ainda está dando mostras do seu poder e de que está conosco. E quando chegamos ali, eu peguei uma igreja de 24 anos para pastorear, que estava no tempo, no momento, com 5, 6 irmãos, e esses irmãos segurando a porta da igreja, maneira de falar, segurando a porta da igreja, para que aquela igreja de 24 anos não fechasse. E havia um pastoreio ali que não aparecia na igreja local já há 5 meses, e muitos dos que congregaram ali um dia já tinham ido embora, e eu assumi aquela primeira nomeação, e você imagina isso, pastorear pela primeira vez, e pastorear uma obra, uma igreja, que você pega com 5, 6 pessoas, e é desafiador, e aí o que Deus falou comigo é: faça o que você como filha aprendeu a fazer. E aí nós fomos para a oração, e fomos construir um ambiente de intimidade, um Sinai, onde pudéssemos nos colocar como intercessores em favor do que Deus queria construir ali. E muitos do que olharam aquilo que estava acontecendo naquela época, duvidaram, desacreditaram, e porque eu sei disso, porque depois que Deus fez, muitos puderam se maravilhar e glorificar o nome do Senhor por aquilo que Deus fez. E aí fomos para a intercessão, colocamos hora nona, porque é impossível você trazer a vontade de Deus para a terra se você não regar a terra com muito clamor, com muita oração, com muita intercessão e intimidade de filho. E aí dobramos o nosso joelho 3 horas da tarde, chamamos amigos, colocamos irmãs para orar, ajoelhar, compartilhar conosco desse ambiente. E não tanto com preocupações de que Deus trouxesse volume, pessoas, mas de que a vontade do Senhor fosse estabelecida naquela terra. Deus começou a descer a montanha, a responder. Deus começou a levantar, erguer vozes proféticas para serem liberados decretos na terra. E aí nós tivemos no primeiro ano uma grande surpresa naquele lugar. Porque no primeiro ano, uma casa que meia água era 24 anos, em cima e embaixo, ela começou a se encher a tal maneira que já não cabia dentro o número de pessoas que Deus havia enviado com sede de Deus para aquela terra. E aí Deus começou a falar conosco, um quintal bem grande, que nós derrubássemos aquela casa para que Ele pudesse construir o desejo dele para aquele lugar, uma grande obra.
E nós ali começamos a orar ao Senhor para que Deus nos desse condições de fazer aquilo. Porém, você lembra comigo que veio a pandemia, isolamento social. E nós tivemos que sair para um outro lugar para que pudéssemos fazer aquela obra ali. Porém, diante do isolamento social, nós ficamos com todos aqueles irmãos em casa e voltamos a ficar com um grupo muito pequeno diante do altar, em lives, e os irmãos permaneceram fiel. Só que a nossa realidade financeira e a nossa realidade de membresia na época não comportava aquilo, naturalmente falando, que era o sonho e o propósito do coração de Deus. Era impossível na nossa realidade fazer aquilo que Deus estava falando conosco. E Deus começou a movimentar pessoas através de oração. E nós temos testemunhos de ofertas, semeaduras, e gente que começou a enviar para que a vontade do coração de Deus fosse estabelecida, até mesmo da Itália. Gente que ligava dizendo: quero semear, quero fazer, quero realizar. E hoje nós estamos lá, resumindo esse testemunho. Estamos lá com um templo construído, que foi construído no tempo de pandemia. Estamos lá com mais de 120 membros e alguns visitando, muitos amigos do reino. Estamos lá com uma obra ainda em andamento, Igreja Metodista em Parque Paulista, né, com uma história linda. De quê? De milagre, poder de Deus e intimidade com o Senhor. Aquilo que parecia impossível aos olhos de muitos, aquilo que parecia impossível na nossa perspectiva humana, aconteceu. Poderia te dar outros testemunhos aqui, nós ficaríamos a tarde toda, viraria vigília. Poderia falar para você da semana em que eu saí para o hospital paralisada e muitos ataques no meu corpo por ouvir a voz de Deus e ser tida como a perturbadora de Israel. O Elias que ouve voz de Deus e confronta um Acabe, e porque ele tem intimidade de filho de Deus, ele ouve e quer estabelecer o coração de Deus na casa, família, ministério em Israel. E aí alguém vai dizer: tu és o perturbador de Israel, porque aqueles que ouvem voz de Deus, eles perturbam e derrotam Satanás, como nós falamos aqui. E muitos ataques no meu corpo, fui internada, saí carregada no colo, paralisada da cintura para baixo, isso há 2 anos atrás, e fiquei no Hospital Marcílio Dias, com sonda, sem levantar da cama, 1 semana internada naquele hospital. E eu havia marcado um culto de ações de graça para o meu aniversário, que seria 20 de março, numa hora nona, em gratidão a Deus. Uma hora nona que seria um momento de celebração, porque foi a grande chave que virou, né, esse culto de oração, esse culto de intercessão. E eu queria dar gratidões a Deus pelo meu aniversário na hora nona. E marquei para 20 de março. Porém, 1 semana antes eu estava no Hospital Marcílio Dias e Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus dizer para mim: não desmarque o culto de ações de graças. E já estava publicado, amigos convidados, a festa já estava pronta. Porém, eu não estaria, humanamente, na perspectiva natural, na festa que eu acredito Deus já havia gerado no meu coração. E ali naquele hospital eu comecei a falar com alguns irmãos, continua publicando, continua divulgando. E falei para quem ia pregar, para quem ia louvar: está tudo certo, o culto está certo, vai acontecer. Vieram os questionamentos, as vozes começam a chegar. Mas quem tem ambiente de intimidade não fica perturbado, não se perde com vozes à sua volta, porque conhece a voz do seu Pai. As vozes começaram a chegar: é melhor desmarcar, pastora, é melhor deixar para outro momento, para outro tempo. E eu tive que ir para esse ambiente de intimidade e responder que eu acredito no Deus que fala comigo, porque eu aprendi. Eu tenho um Monte Sinai, eu aprendi a entender a voz do meu Pai, e que aquele culto de ações de graças ia acontecer, mesmo que eu não estivesse presente nele. Ora, o médico já havia dito que eu estava com uma sinovite, que havia me dado um problema no joelho que tomou toda a minha perna, e eu estava como paralisada, paralítica sem estar paralítica. E ele falou para mim: olha, menos de 15 dias você não levanta. Fizemos uma ressonância, e aí começaram os antibióticos, medicações, e eu não conseguia levantar da cama para nada, nem mesmo para comer.
estirada numa cama e meu esposo me dando comida na boca. E lá estava uma irmã que estava afastada, tinha vindo da Bahia e ela tinha ido para fazer uma cirurgia. E ela começou a perceber toda a movimentação daquele quarto que eu estava com ela. E ela começou a confessar, a falar algumas coisas, dar o testemunho dela, do afastamento. E aí foi percebendo nossa relação com Deus, começou a assistir as lives da igreja, tudo naquela semana. E no dia 19 de março, meu aniversário, o médico fez a visita pela manhã e ela assistiu todo aquele quadro. O médico falou: eu não posso te liberar. Eu falei para o médico: eu tenho um compromisso. E ele falou: enquanto você não conseguir se levantar da cama, eu não tenho como te dar alta. E se você levantar, eu te dou a tua alta. Se você não levantar, você vai permanecer aí. 19 de março, meu aniversário, não consegui levantar. O culto era no dia 20. Meu esposo sai, compra um bolo, o Hospital Marcílio Dias. Ele volta com aquele bolo. Eu estava chorosa, confesso, cantamos o parabéns. E aquela irmã, né, chama irmã porque ela retornou para Jesus, emocionada, olhando toda aquela situação, tentando até mesmo nos consolar de alguma maneira. Poxa, que bom que vocês estão aqui. Eu pude estar nessa experiência com vocês. Deus preparou tudo isso e nós acreditamos que Deus preparou tudo aquilo. E quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, meu esposo entra no banheiro, faz uma oração, e eu estou naquela cama também orando, e daqui a pouco ele volta e diz: Angélica, vamos levantar dessa cama. E eu falei para ele: eu acho que eu não tenho condições de levantar dessa cama. E ele falou: vamos tentar. E quando ele me ergueu, eu não sentia dor nenhuma. Eu sentei na cama às lágrimas, ela sentou na cama às lágrimas, e ela botou a mão no rosto e ela falou: eu não consigo acreditar. E aí eu desci daquela cama e comecei a dar uns passos no corredor do hospital, e as enfermeiras também: eu não consigo acreditar. E eu voltei para o quarto glorificando a Deus, e eu falei para o meu esposo que o médico passe amanhã, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um culto de ações de graças para dar ao meu Deus. E no sábado de manhã, no dia 20 de março, eu estava sentada, o médico entrou pelas portas, eu já estava tomando um banho de sol sentada na janela. Eu levantei e eu falei: médico, ou doutor, eu quero a minha alta porque eu tenho um compromisso. Ele assinou a minha alta naquela mesma manhã de sábado, me deu as medicações que eu tinha que tomar em casa, e ele falou: vá para casa e faça repouso absoluto. Nós temos a live, eu fui para casa, almocei, tomei a medicação e fomos direto para a hora nona na igreja. E lá na igreja eu pude entender que Deus queria mostrar para a igreja, e a minha igreja também, amigos, irmãos, e para aquela irmã que estava naquela sala de hospital, que retornou para Jesus, no outro dia ela teve alta, assistiu a live do culto de ações de graça, voltou para a Bahia crente, e Deus queria mostrar que Ele ainda é o Deus que desce no Monte Sinai, responde a oração, Ele cura, liberta, transforma, Ele opera com poder, não há nada que Ele não possa fazer. Ele opera no mundo físico, nas áreas espirituais, físicas e financeiras. Se você tem uma impossibilidade, vem para o quarto da intimidade com o teu Deus. Quando eu entrei naquela igreja, o ambiente estava transformado. Era surreal a presença palpável do nosso Deus ali. Um dia você vai poder assistir essa live, procura nas mídias sociais, depois pede a gente, vai lá no nosso Instagram, de repente eu compartilho contigo. Mas o que eu quero mesmo que você entenda é que o que mais mexe comigo não é o resultado do que Deus fez. O que mais mexe comigo é o processo que levou ao resultado daquilo que Deus fez. É poder entrar num ambiente que só entram aqueles que entenderam relacionamento, vida de oração e uma caminhada de crescimento na intercessão ao teu Pai, ao próprio Deus, amém? Esse Deus ainda se revela no século 21. Se eu pude acrescentar à tua vida, fico muito grata por essa oportunidade. Se nós pudermos caminhar como filhos de Deus, a gente ainda pode mudar a história de muita gente à nossa volta, amém? Moisés, sobe ao Monte Sinai e sobe para um ambiente diferenciado, onde eu vou tratar direto com você. Tem milagre chegando para a tua casa, acredite nisso em nome de Jesus, amém.